Irmãos, após a graça de Cristo Jesus, eu quero trazer um assunto, que, de certa forma, eu acho que nos incomoda um pouco, sabe? Nós estamos vivendo, é claro e notório, os tempos finais, ou últimos dias da igreja aqui na Terra, ante a volta do Senhor. E nós nos deparamos, claro que é necessário, a Bíblia diz que o Evangelho seja proclamado em tempo, fora de tempo, com concórdia ou discórdia. Mas ai daquele e que, evidentemente, ele trouxer prejuízo por evangelho, quando cada um dará conta a Deus da sua obra. Então a gente vê a disseminação, especialmente alguns anos para cá, de muitas denominações, né? Ou igrejas ou congregações, e todas elas, eu estou falando do meio evangélico, buscando anunciar o que se diz o evangelho. Até aí, eu acho que está tudo certo, haver as diferenças doutrinárias, pensamentos, uma mais, talvez mais flexível, a outra mais ortodoxa, né? Uma mais pentecostal, a outra mais histórica, tudo bem. Agora, o que não é salutar, o que é indesejável, é a falta da comunhão que a Bíblia cita. Ao quão bom e que suave que os irmãos estejam em comunhão. Sabe, deparamos muito com defesa. E a defesa muitas vezes não é Jesus não precisa de defesa, né? Evidentemente. Eh, a defesa de se proclamar o evangelho, mas uma defesa muito doutrinária, né? É como se eu tivesse a exclusividade do anúncio da palavra ou eu tivesse a exclusividade do caminho da verdade. E nós esquecemos, às vezes, de preceitos e, muito mais do que preceitos, fundamentos da palavra do Senhor. Vinde a mim que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O povo que chega a uma congregação, ele necessita de alívio, refrigério, não é? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é andar junto com Jesus, o fardo é a palavra. E encontrareis descanso para as vossas almas. Outra palavra que, fundamento do Evangelho, amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E às vezes nós nos deparamos com disputas, sabe? Disputas por membro, disputas de verdades, disputas doutrinárias, disputas ideológicas. E eu entendo que não é isso que nós precisamos e que as pessoas precisam, né? E que o respeito, a consideração, o amor ao outro, a sua forma de ver, é fundamental para que venha validar aquilo que estamos anunciando, seja verdadeiramente oriundo do Senhor Jesus, do seu Espírito, e não de nós mesmos, mas nos preocupa, né? Essas dificuldades manifestadas, como eu estou certo, você está errado, e se você deixa determinada situação, o pensamento ou experiência, você se torna um elemento, um crente inferior, né? Ou que está fora do contexto bíblico. Quem somos nós, né? Qual o nosso direito? Jesus disse assim: quem me pôs entre vós juiz e repartidor? Nós não temos, quando na verdade não é essa a necessidade das vidas que estão sedentas, cansadas, confusas, sem uma direção. E a necessidade delas é de serem acolhidas, serem tratadas como ovelhas desgarradas, serem ensinadas a verdade, possam o Espírito do Senhor as libertar, né? As levar a um entendimento vivo da palavra, sem exageros de um lado para o outro, porque a palavra é simples.
Aquilo que Jesus anunciava é muito simples, é muito objetivo. Tanto que ele usa elementos da vida diária, do campo, da semente, da porta, da ovelha, do caminho, da água, do pão. E às vezes nós aqui podemos ocorrer o erro de criar dogmas, ideias, fórmulas, sabe? E que as pessoas acabam ficando preso até a congregação, até a denominação, quando na verdade elas precisam ter uma experiência, estarem presas ou ligadas, como diz Paulo. Eu sou prisioneiro de Cristo, ligadas a Jesus. É bem verdade, precisam de ensino. Não que sejamos mestres, mas precisam de ser levadas ao entendimento da palavra, da verdade, né? E para que se sintam libertas de escolherem ao Senhor. Mas eu estou falando isso que nos preocupa, especialmente nos tempos recentes, vivemos essas questões, sabe? De uma palavra daqui, a outra retruque de lá, e as pessoas ficam confusas. E acaba isso minando a fé, acaba às vezes, muitas vezes, as pessoas se afastando, além do que já nos trouxe o prejuízo, essa questão do Covid, do isolamento. Aí tem o culto virtual, que é do ser humano, né? A comodidade de eu estar ali e ouvir, e às vezes não participar, quando o ideal é participar. Então eu estou trazendo essa mensagem não de crítica a ninguém específico, porque eu também faço parte de um grupo, mas para que se haja uma análise de um todo e busquemos a simplicidade de Cristo, a essência da sua palavra, e congregarmos em amor e não nos comparando com outros grupos, nem nos sentindo inferiores ou melhores, mas sentindo-nos como irmãos no respeito, no carinho, no afeto, sabendo que cada um dará conta a Deus das suas obras, daquilo que ele faz, como lá está escrito, não é? Está na palavra, eu fiz isso, eu não vos conheço. Então é preocupante, é muito sério, e que os irmãos estejam orando para que o Senhor, aqueles que estão à frente de trabalhos de igrejas, né, aos líderes, tenham essa consciência e não queiram defender bandeiras próprias, mas anunciar o Evangelho do Senhor sem decréscimo e sem acréscimo, né? De maneira muito simples, aquilo que nós vivemos outrora, alguns anos atrás, e que de certa forma foi bom, apesar da falta do conhecimento e do aprendizado maior. Mas que tenhamos paz entre nós, entre os irmãos, quietude, sabedoria nas coisas, nas palavras e, acima de tudo, o respeito e o amor, porque nós não somos detentores da vida. Há um rei que reina, a glória dele, a honra é dele, as vidas é dele. Ele diz assim: todas as almas me pertencem. E não pode haver outro interesse em nós, né? Como se diz a palavra, por ganância, por feito, por número, sabe? Ou por vaidade, ou por dinheiro, por posição, nenhuma, a não ser lançar a semente. Algumas cairão à beira do caminho, outras em pedregais, outras em espinhos, mas muitas cairão em boa terra e darão fruto, como diz a palavra. E eu entendo que esse é o nosso propósito. E o tempo é de Deus e a ação é de Deus, porque Ele é que virá e colherá, como se diz a palavra, né? Deixa que Ele vai separar trigo e joio. Ele assim o fará, porque tudo que é feito é para a sua honra. Que Deus os abençoe.